Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então, bora lá para mais um vídeo. E nesse a gente vai aplicar os conhecimentos que a gente aprendeu no nosso último vídeo, na nossa última aula, em exercícios e como é que a gente pode estar resolvendo, né, e saindo dessas situações bastante chatas, que são justamente esses exercícios, e como eles caem nos vestibulares nesse assunto. Então, bora lá resolver e ter uma ideia de como é, e vocês vão ver que não é nada muito complicado. Então, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: a potência disponível em uma queda d'água é de 800 kW. Qual é a potência útil que se pode obter com essa queda d'água se nela for utilizada uma máquina hidráulica de rendimento igual a 50%? E aí nessa questão nós temos, né, os nossos possíveis valores para essa situação. Bom, então bora lá entender. Vocês vão ver que não é nada complicado, né? Ele diz que a gente tem uma potência disponível que essa queda d'água fornece para a gente e o rendimento que essa máquina que é colocada debaixo dessa queda d'água ela tem, no caso, né? Então, bora descobrir a potência útil que essa máquina vai fazer com esse rendimento de 50%. É essa a ideia. Bora lá. Bom, então nessa primeira questão aí a gente tem uma queda d'água que ela tem ela disponibiliza, na verdade, uma potência de 800 kW. Então, se eu colocasse lá, como ele diz na questão, né, uma máquina que aproveitasse essa potência dessa queda d'água, então a força que a água faz quando ela está caindo em cima dessa máquina, né, eu teria a disponibilidade de 800 kW a potência para essa máquina, né, disponível para essa máquina utilizar essa potência. Enfim, só que ele diz que a pessoa coloca uma máquina nessa queda d'água que o rendimento dela é de 50%. Então surge a dúvida, né? Qual a potência útil que essa máquina faz? Então, dessa energia total que eu estou fornecendo a essa máquina, o quanto dessa energia ela consegue aproveitar e realizar o trabalho efetivamente para o qual ela foi desenvolvida. Então essa é a ideia dessa questão bem aí. Bom, a gente sabe pela regra que a gente aprendeu lá na nossa aula que o rendimento ele é igual à potência útil pela potência total. Então o rendimento dessa máquina é de 50%. Significa que dessa energia total aqui, ela utiliza 50% dessa energia, né, dessa potência, realizando o trabalho dela. Então pela fórmula bem aqui, eu sei que eu tenho potência útil, eu tenho potência total e eu tenho rendimento. Na questão ele me deu o valor desse rendimento e me deu o valor da potência total. Então eu posso achar por essa fórmula bem aí o valor dessa potência útil, ou seja, o quanto dessa potência total aqui foi utilizada realizando o trabalho dessa máquina. Então isolando a potência útil, a potência total está dividindo, ela passa multiplicando. Então fica a potência total vezes o rendimento que essa máquina tem. Então a potência útil é quem? É a potência total, que é 800 kW. O K é a abreviação para 1000, mais 3 zeros nesse caso, né? Então é 800 mil watts, 800 quilowatts, dividindo, multiplicando, né? Pelo rendimento aqui que a gente tem de 50%. 50% é a mesma coisa que 0,5. É a mesma coisa que eu pegar esse 800 aqui e multiplicar por 0,5. A gente pode colocar em porcentagem, pode colocar em fração, como eu falei para vocês durante a aula. Então a potência total dessa máquina aí, na verdade, é 50%. De cabeça que a gente já poderia olhar. Se o rendimento dessa máquina é de 50%, significa que ela utiliza apenas metade do valor dessa energia, né? E metade de 800 ou 800 mil vezes 0,5 é quem? É 400 mil watts, né? Então, vou colocar abreviado de novo aqui, 400 kW, tá bom? 400 mil watts ou 400 kW, dependendo da questão que a gente estiver analisando. Nesse caso aqui, eles dão os valores para a gente como quilowatts mesmo. Então é essa a ideia, nada muito complicado, né? A gente utilizou aqui até os valores, na verdade, foram bem tranquilos de fazer, mas questão de rendimento aí, de potência, como vocês viram, bem tranquilo. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa segunda questão diz o seguinte: se uma máquina que possui rendimento de 40% apresentar a potência total de 500 watts, a potência efetivamente utilizada será de 200 watts. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então, é uma questão bastante tranquila, bastante parecida também com a questão que a gente acabou de fazer, e a gente só precisa determinar se é verdade, né, que quando uma máquina tem um rendimento de 40% e a gente pode disponibilizar, né, ela tem uma potência de 500 watts, a potência que ela vai realmente utilizar para realizar o trabalho que a gente está analisando é de 200 watts. Então a gente tem que ver se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa. Bora lá fazer essa questão.
Bom, essa segunda questão ela é bem tranquila, né? Ela é uma afirmação, ele quer saber se é verdadeiro ou falso, e ele me diz que quando eu tenho uma máquina que o rendimento dela é de 40% e eu disponibilizo a ela uma potência total de 500 watts, né? Eu possibilito a essa máquina, eu dou uma potência a ela de 500 watts, desculpa, a potência total da máquina deveria ser essa, né? Mas aí ele quer saber qual o valor da potência útil que a máquina faz se ela tem um rendimento de 40%. A ideia é a mesma da questão anterior e a gente viu, né? Então que a potência útil a gente pode descobrir através do que? Da multiplicação entre o rendimento dessa máquina, o rendimento que essa máquina tem e a potência total que ela deveria utilizar. Então, e que é disponibilizada a essa máquina. Então a potência útil aí nesse caso é igual ao rendimento, que é 0,4, né, o 40% no caso, e a nossa potência total, que é de 500 watts, nesse caso bem aí. Então a potência útil nesse caso é 0,4 vezes 500, que dá justamente 200 watts. Então essa afirmação dessa questão está correta, né? Quando a gente multiplica 0,4 por 500, a gente tem o valor de 200. Então, uma máquina que tem um rendimento de 40%, quando disponibilizada a ela uma potência total, né, de 500 watts, a potência útil dela vai ser justamente essa de 200 watts. Então, bora lá para a nossa próxima questão. Isso daqui foi só para a gente reforçar, né, o que a gente viu, como é bastante tranquilo essas questões de rendimento. Então, bora lá para a nossa outra questão. Bom, então, nossa terceira questão diz que um homem empurra um objeto fazendo uma força de 100 newtons por uma distância de 25 metros. Sabendo que o tempo gasto na execução da atividade foi de 50 segundos, determine a potência do homem. Então, é uma situação bastante tranquila, né? O homem está realizando o trabalho, ou seja, ele está empurrando um objeto fazendo uma força de 100 newtons, e ele empurra esse objeto por uma distância de 25 metros, e ele leva 50 segundos para fazer esse trabalho, né? Ao empurrar esse objeto. Então, ele quer saber a potência que o homem fez, né? A potência que o trabalho do homem teve quando ele estava empurrando esse objeto bem aí. Uma questão bastante tranquila, bora lá resolver ela, então. Bom, então bora lá. Essa questão aqui é bastante tranquila. Nós vimos que tem um homem que ele empurra um objeto, né? Fazendo uma força de 100 newtons nesse objeto e que ele tem um certo deslocamento que ele anda, que é justamente esse deslocamento de 25 metros. Na questão, ele não diz o ângulo entre essa força e esse deslocamento. Então, a gente pode entender que esse cara está empurrando um objeto numa certa direção, né? E o deslocamento também é nessa mesma direção. Nesse caso, horizontal, como se ele estivesse empurrando um objeto aqui no chão, né? Empurrando para frente, então o deslocamento dele vai ser justamente aqui para frente. E ele anda 25 metros. E quando ele anda esses 25 metros, né, desde o início do movimento dele lá até ele alcançar esses 25 metros, ele leva 50 segundos. Aí ele me diz na questão, né, ele está me perguntando, no caso, qual a potência que esse cara fez ao realizar esse trabalho. A gente sabe que toda vez que a gente desloca um objeto fazendo uma certa força, a gente está realizando o trabalho, né? A gente transfere energia para esse objeto para que ele se mova. E uma das definições que nós tivemos na nossa aula é que a potência é o quê? Ela é um certo trabalho que uma pessoa faz, né, em um certo intervalo de tempo. Beleza. E a definição de trabalho? O que é o trabalho? Bom, eu sei que o trabalho é uma força que eu estou fazendo em um certo corpo, que vai gerar um certo deslocamento e multiplicado pelo cosseno do ângulo entre essa força e esse deslocamento. Beleza. Esse daqui, né, onde tinha trabalho, eu substituí pela fórmula do trabalho e a variação do tempo continua bem aqui. Beleza. O cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, já que a força e o deslocamento estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, a gente sabe que esse ângulo é de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Então, bora lá, né? A potência, nesse caso, é igual a quem? A força que foi feita, nesse caso, bem aí, foi de 100 newtons. O deslocamento que esse objeto teve foi de 25 metros. O cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, como eu falei para vocês, é 1. E o tempo que ele levou, né, deslocando esse objeto daqui, do início desse movimento até esses 25 metros, foi de 50 segundos. Então, a potência total, nesse caso, bem aí, é de 100 vezes 25 vezes 1, dá 2.500. Isso tudo dividido por 50. Então, a potência que esse cara teve bem aí, né? A potência que ele teve realizando esse trabalho, nesse caso, nessa situação, foi de 250 dividido para 50,
que dá exatamente aqui 50 também. Então, a potência desse cara realizando esse trabalho bem aí, né, empurrando um objeto, fazendo uma força de 100 newtons, levando 50 segundos saindo de um ponto e chegando a outro, e um deslocamento de 25 metros, a potência que ele teve bem aí, nesse caso, foi de 50 watts para realizar esse trabalho. Bastante tranquilo também, né, nada muito complicado, é só lembrar da fórmula do trabalho no geral. E é isso, bora lá para a próxima questão. Bom, a nossa quarta questão diz sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo, é exercida uma força de 1000 newtons. Sabendo que seu rendimento é de 20%, determine aproximadamente a potência consumida pelo motor desse carro em HP, horsepower. Dado, a gente tem aí, né, que um HP é igual a 746 watts. E nós temos as nossas opções. Então, nessa situação bem aí, o carro ele tem uma certa potência numa determinada situação, que é quando a força é feita de 1000 newtons e ele anda a uma velocidade de 30 metros por segundo. A isso a gente chama de potência útil, né? A gente vai descobrir a potência útil para nós podermos descobrir a potência total que esse carro tem e a partir dessa potência total nós determinarmos justamente a potência em horsepower, que é o que ele pede nessa questão bem aí. Então bora lá resolver ela. Bom, então como a gente viu, né, nessa questão aqui, ele tem o carro se move com uma velocidade de 30 metros por segundo. Para ele andar nessa velocidade constante que ele diz pra gente, né, ele faz uma força de 1000 newtons para que ele consiga romper lá a força de atrito e tudo mais e se movimentar, beleza. O rendimento que a gente tem nesse caso é de 20% nessa situação. Então, se esse carro nessa situação andando com uma velocidade de 30 metros por segundo e fazendo uma força de 1000 newtons, ele tem um rendimento de 20%, significa que a potência que a gente está falando inicialmente é da potência útil. Mas a potência que ele quer que a gente descubra, né, e transforme de watts para horsepower, ele quer justamente a potência total que esse carro tem. Então a gente precisa primeiramente descobrir a potência útil que esse carro tem nessas condições, para a partir disso a gente poder determinar a potência total e também determinar justamente o valor que ele quer, né, essa potência total em horsepower. Então olha lá, na nossa aula a gente viu, inclusive na questão anterior, que a potência ela pode ser definida como trabalho, né, realizado em um certo intervalo de tempo, e nesse caso, como a velocidade está andando aqui ele tem uma velocidade constante, a gente pode considerar também que essa força de 1000 newtons que está sendo feita nesse carro, ela é constante também. Então a potência é igual ao trabalho, e o trabalho é justamente essa força, o deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento, isso tudo dividido pelo intervalo de tempo. Acontece que nessa fórmula bem que, olha, eu tenho justamente o deslocamento por um certo intervalo de tempo. E como a gente viu durante a nossa aula, o deslocamento por um certo intervalo de tempo é justamente a própria velocidade. Por quê? Porque existe uma relação entre a potência e a velocidade também, né, quando a gente fala de potência mecânica. Beleza. Então a potência, como a gente definiu na nossa aula, e a gente está redefinindo aqui de novo, é a força vezes a velocidade vezes o cosseno entre essa força e essa velocidade, o cosseno do ângulo no caso. Beleza. E como a gente fala dessa potência, é a potência útil, como eu falei para vocês lá no início da aula, né? A potência que o carro está fazendo nesse instante que a gente está analisando ele, nessas condições. Então ela depende do quem? De quem? Da força, que é de 1000 newtons. Ela depende da velocidade com que o carro anda, que é de 30 metros por segundo. E ela depende também, né, do cosseno do ângulo entre essa força e essa velocidade. Na questão, ele também não diz para a gente que existe um certo ângulo, que esse carro está subindo uma pista inclinada, por exemplo, né, algo do tipo. Então a gente considera que essa força e essa velocidade elas estão se favorecendo. Então elas apontam na mesma direção. Então o cosseno seria o cosseno do ângulo de 0 graus e o cosseno de 0 é justamente 1. Beleza. Então, por fim, o que a gente pode determinar é que essa potência útil bem aí é 1000 vezes 30, então ela é 30.000 watts ou 30 quilowatts. Beleza, bora deixar como 30.000 watts por enquanto. Então, a potência útil que o carro está gastando nessas condições é de 30.000 watts. Só que eu quero determinar a potência total que esse carro tem, a potência que esse carro deveria me fornecer. Pela fórmula do rendimento, eu sei que o rendimento é a potência útil pela potência total. Nós já vimos
nas outras questões. Então, se eu quero descobrir essa potência total, eu isolo ela. Essa potência total que está bem aqui dividindo, ela passa para lá multiplicando, e esse rendimento que vai ficar multiplicando vai vir dividindo. Então, a potência total nessas condições vai ser definida através da potência útil que esse carro tem pelo rendimento que ele teve. Então, olha só, a potência total desse carro que ele poderia me fornecer é o que? É a potência útil, que é 30 kW, né, 30.000 watts, dividido pelo rendimento que esse carro tem, que é de 20% ou de 0,2 no caso, né, que é o rendimento desse carro. Bom, beleza. Então, nesse caso, bem aí, é 30.000 dividido para 0,2, a potência total que esse carro me fornece, deveria me fornecer, é de 150.000 watts, ou 150 kW, né? Dependendo da situação, dependendo da questão. Mas bora deixar claro, por enquanto, sem essa abreviação de quilo. Beleza, agora eu já descobri a potência total, só que ele não quer essa potência justamente em watts, ele quer essa potência em horsepower. Eu sei que 1 horsepower, ou 1 HP, é igual a 746 watts, que ele diz pra gente lá na questão, né? Então, para cada horsepower eu pego e multiplico esse valor e eu tenho isso em watts, né? Então, se eu tenho em watts para dividir, perdão, já falei a questão, né? Se eu tenho isso em watts para transformar em horsepower, basta eu pegar o valor que eu tenho bem aqui e dividir por 746. É isso que a gente vai fazer. Então, a potência total em horsepower é igual a 150.000 watts que a gente tem, dividido para quanto? 746 watts. Isso dá aproximadamente, gente, já aproximando o valor, né, dá 201, Bom, só concluindo a ideia aqui, nesse caso, nós tínhamos essas informações, a gente descobriu a potência útil que o carro pode fornecer para a gente, que fornece nessas condições, né, andando a uma velocidade de 30 metros por segundo e fazendo uma força de 1.000 newtons. A partir disso, a gente definiu a potência total que esse carro pode ter, que ele deveria ter, né, que é de 150 watts. Só que ele não quer esse valor em watts, ele quer em horsepower. E como eu falei para vocês, 1 horsepower, né, 1 HP, é igual a 746 watts. Então, se eu tenho esse valor aqui em watts, para eu transformar em HP, basta eu pegar esse valor e dividir por 746. Então, 150.000 dividido para 746 dá aproximadamente 200. Então, essa é a ideia da questão, nada muito complicado, né? Só prestar atenção aqui para a gente não se confundir com os valores. E é isso, bora lá para a próxima questão. Bom, então a gente chegou à nossa última questão e ela diz o seguinte: um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante igual a 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é igual a 25 kW. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel sejam constantes, calcule o módulo da força de atrito total em newtons. Então, nessa situação bem aí, ele não quer descobrir a força que está sendo feita para fazer o movimento do automóvel, né, andando para frente, mas ele quer saber a força de atrito que atua entre o automóvel e o chão. Porém, para nós descobrirmos o valor dessa força de atrito, como ele diz para a gente que o carro anda com uma velocidade constante, ele está afirmando que todas as forças que atuam nesse carro se igualam a zero, né? A força resultante é igual a zero, por quê? Porque ele anda justamente com uma velocidade constante, né? Ele não tem aceleração. Então a gente tem que fazer uma análise, né, das forças que atuam nesse corpo e constatar que a força, a gente vai ver que a força de atrito é igual justamente à força que é feita para frente nessa situação bem aí. E aí, a partir disso, a gente pode achar justamente essa força de atrito. Então, bora lá resolver essa questão e terminar a nossa aula de hoje. Bom, então bora lá para a nossa última questão, né? Resolver ela. Bom, nessa situação aí eu tenho um carro que ele anda com uma certa velocidade de 80 km por hora, né? Só que ele diz que essa velocidade ela é constante, né? Essa velocidade ela não varia com o tempo. Então significa que esse móvel está se movendo com um movimento uniforme. Claro, né? A velocidade permanece constante, ele não vai ganhar velocidade nem diminuir a velocidade, ela vai permanecer ao mesmo valor sempre. Então, quando a gente analisa essa situação, a gente vê que
as forças que atuam nesse corpo bem aqui são iguais a zero. A força resultante é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade dele é constante. Então, todas as forças que estão sendo feitas em todas as direções analisando esse corpo bem aqui estão se anulando, né? E as forças resultantes são iguais a zero. E ele me diz na questão que existe uma força empurrando ele, fazendo ele ganhar essa velocidade, né? E que essa força ela empurra ele para frente, claro, mas ele não diz o valor dela. Só que eu sei que entre o chão e esse carro surge o que a gente chama de força de atrito, né? Que é aquela força que dificulta o nosso movimento. E como todas as forças que atuam nesse carro estão se anulando, significa que a força que está fazendo esse carro andar aqui para frente está se igualando com quem? Com a força de atrito que está sendo feita aqui para trás, dificultando o movimento desse carro, como a gente está vendo bem aqui. Então esse carro faz força para andar para cá, nessa direção e nesse sentido, e surge uma força de atrito, né, contrário ao movimento bem aí, e ele quer descobrir justamente o valor dessa força de atrito. Como eu falei para vocês, as forças resultantes que atuam nesse carro é igual a zero, significa que elas se anulam. Para elas se anularem, significa que essa força que está sendo feita aqui para frente é igual à força de atrito que está sendo feita lá para trás, em módulo, né? Quando a gente está falando do valor. E é essa a ideia que a gente vai utilizar para resolver essa questão bem aí. Bom, ele quer saber justamente o valor dessa força de atrito. Como eu falei para vocês, essas duas forças têm o mesmo valor, por isso elas se anulam. Então, se eu descobrir o valor da força que é feita aqui para frente, por consequência, eu acho também o valor da força de atrito. Beleza, bora lá. Durante a nossa aula, a gente viu que a potência ela é igual a quem? Ela é igual a uma força que é feita numa certa direção, né, num certo sentido, em um certo objeto. Ela tem relação com a velocidade também, inclusive nas questões anteriores a gente definiu isso e definiu durante a nossa aula, e o cosseno do ângulo, né, entre essa força e essa velocidade. Na questão ele também não diz que tem ângulo entre força e essa velocidade, ele só diz que o carro anda numa pista reta e horizontal. Então eu posso deduzir que a força e a velocidade, né, estão indo na mesma direção, a força para cá e a velocidade para cá também na mesma direção e no mesmo sentido. Então o ângulo entre a força e a velocidade é de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Beleza. A potência, a gente tem um valor da potência, que é de 25 kW, né? 25.000 watts. A força é o que a gente quer descobrir, a força que move esse carro aqui para frente. A velocidade ele diz para a gente que é 80 km por hora. Só que nesse caso, aqui a gente está trabalhando com força em newtons, né? E então a gente tem que trabalhar com o valor dessa velocidade em metros por segundo. Então vou pegar esse valor de 80 km por hora e dividir por 3,6, assim eu vou ter o valor dessa velocidade em metros por segundo. 80 dividido para 3,6 dá aproximadamente 22,2 metros por segundo, no caso, né? 22,2. Beleza. Então aqui a gente já pode substituir. Então o valor dessa força aqui para eu descobrir ela, basta eu isolar ela. Aqui o 22,2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então é 25.000 dividido para 22,2. Isso de cabeça aqui aproximadamente dá 1.125 newtons. Isso é aproximadamente já, né? Desconsiderando aí as frações que tem desse valor, aproximando ele. Beleza. Então o valor da força que empurra o carro aqui para frente é de 1.125 newtons, né? E como eu falei para vocês, como o carro anda com uma velocidade constante, significa que as forças que estão atuando nele, né, claro, estão resultando em zero. Significa que a força que é feita aqui para frente, para empurrar o carro andando para frente, é igual à força que está sendo feita contra o movimento dele, tentando segurar esse movimento, a força de atrito. Então, a força de atrito nessa questão bem aí, que ele quer para a gente, é de 1.125 newtons também. Essa é a ideia dessa questão. Nada muito complicado, né? A gente só tem que tomar muito cuidado, no caso, com a análise do movimento, das forças que são feitas nesse corpo, para a gente poder chegar nesses valores. Mas, analisando mesmo as questões, no geral, elas não são nada difíceis, né? A gente só precisa botar em prática para saber o que fazer nessas situações. Então é isso, galera. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.